Fala jovens, eu sou Rodrigo Muniz, o seu tutor, o analista responsável pela trajetória para aprender programação e JavaScript. Sejam bem-vindos à aula de número 53 do curso. Peço para que vocês que estão assistindo que façam suas críticas em como eu posso melhorar essas aulas. Se inscrevam no canal para acompanhar, ative as notificações e aquele blá blá todo de criador de conteúdo. Deixa eu trocar aqui a câmera para vocês. Bom, hoje a gente vai falar de um tema muito especial, né, que vocês já estão vendo aí no nome do vídeo, que tem a ver um pouquinho ali com programação orientada a objeto. Nós vamos falar e conhecer um pouco sobre proxy. É um novo mecanismo que tem JavaScript que permite ali criar um objeto baseado em um objeto literal inicial. É bem similar quando ali você tem uma linguagem de programação, a programação orientada a objeto. E agora também em JavaScript temos as classes, né? Recorde que as classes são modelos a se seguir. E quando você gera uma nova instância de uma classe, essa instância, esse objeto criado, obtém certas características. Os proxies é muito similar, mas ao invés de usar classes para modelo a seguir, vamos usar um objeto literal. O proxy vai receber esse objeto literal e vai realizar uma cópia e vai permitir que tu realize certas operações, como validação de propriedade, tipo de dado, dentro da cópia que estamos criando do objeto original. Teremos um meio de vinculação entre o objeto no qual se baseia e a instância que se gerou. Ou seja, a gente tem uma vinculação, tá? E tudo isso vai ser administrado através de um objeto especial que também se recebe o proxy, que se conhece como handler, né? Um manejador. Bom, vamos ver então como funciona essa nova característica proxy. À frente. Bom, imagine então que a gente tem um objeto literal, tá? Vou escrever ele. Const pessoa, nosso indo objeto pessoa, que vai receber nome, vai receber. Beleza? Beleza. Nosso objeto literal inicial ele vai ter três propriedades. Todas as validações lógicas de programação que temos em nossas classes com funções, podíamos aplicar quando validamos o tipo de dado se correspondia com o que se queria. Tudo isso podemos aplicar a um objeto com a ajuda de um proxy. Aqui a gente tem o nosso objeto base, né, pessoa, com nossas três propriedades. E agora nós vamos gerar várias pessoas. Com este Rodrigo. E digo que Rodrigo ele vai ser uma pessoa. Rodrigo ele vai ser uma nova instância do objeto proxy. Ele vai ser uma nova instância do objeto proxy, tá? E ele recebe, vai completar aqui. Ele recebe o objeto que vamos manejar, pessoa, e um handler que também deve ser um objeto. O objeto que a gente vai manejar, e o handler que também deve ser um objeto. Então vamos criar o nosso manejador ou o nosso handler que vai entrar aqui. Vamos criar ele antes aqui. Const manejador. Esse manejador ele vai receber um parâmetro que é próprio dele, tá? O set. E esse set podemos fazer todo tipo de validação. Set. Esse set. Minúsculo. Para ficar bonito. É, aqui no na nossa constante Rodrigo, eu vou receber, né, o objeto que estamos passando. Lembre-se que aqui já tinha solicitado, né? Qual é o objeto? O objeto é o objeto pessoa e o manejador que vamos estar trabalhando as validações. E qual é o manejador que a gente vai estar trabalhando as validações? É o manejador handler. Manejador handler, tá? Dentro desse método set do manejador, vai se receber três parâmetros, né? O objeto. Deixa eu ver isso aqui.
receber o objeto e objeto como tal, né? Cada uma das propriedades que a gente vai validar, valor que vai receber cada uma dessas propriedades, tá? Ou seja, o objeto que é objeto, cada propriedade desse objeto e o valor que a gente está passando para cada uma das propriedades. Então aqui podemos fazer várias validações de tal maneira aqui dentro a gente pode restringir para que não sofra mudanças na nossa cópia que estamos fazendo a partir do objeto pessoa. A const Rodrigo é um proxy e como começamos a passar esses dados como nome, sobrenome e idade? Como a gente faz para passar os dados, já que o Rodrigo é um novo proxy de pessoa, né? Primeiro vamos mandar esse carinha. Tem um erro. Linha 336, linha 336. Veja que é um objeto do tipo proxy e veja como automaticamente ele se inicializa os atributos do objeto que estamos se baseando, né? Todos vazios, né? Claro. Agora a gente vai fazer as nossas atribuições aqui antes de ponto nome igual Rodrigo, ponto nome igual X, 36. Beleza? Vamos lá. Ctrl S novamente. Opa! Vejo que mesmo assim não foi inicializado, né? Por quê? Porque esse método set, digamos que é ele que vai estar fazendo, é ele que vai fazer, né? Está fazendo, ele que vai fazer as validações que necessitamos para que não se modifique a estrutura da cópia do objeto inicial que estamos se baseando, né? Então, temos além de invocar o set, a gente tem que dizer o que a gente quer que seja realmente feito. Ao objeto em questão, que a gente está falando, né? Na propriedade, em cada uma das propriedades que estamos modificando, eu vou assinar um valor. Ok? Vou assinar o valor que estamos passando no proxy, né? Por isso que esse método set ele recebe um objeto, a propriedade que estamos modificando e o valor. Esse handler ele vai se executar como um manejador. Isso é bem parecido a quando estamos trabalhando com alterações de evento no DOM do JavaScript, que a gente vai ver também. Aqui nessa linha, Rodrigo nome.rodrigo, onde estou assinando a propriedade nome com o valor de Rodrigo, está se executando o nosso handler, né? A mesma coisa no sobrenome e no idade. Estamos, abre aspas, né? Puxando o nosso handler. Aqui nessa linha, objeto proxy, cadê? Essa linha aqui, o objeto, que no nosso caso é o objeto pessoa, tá? Que é a cópia do nosso proxy, tá? Rodrigo tem uma vinculação com esse objeto original. E na própria propriedade estão acessando com essa anotação de colchetes ao nome, sobrenome e idade. E o valor é o que estamos assinando, que é o Rodrigo Muniz 36, tá? E agora, ao salvar, veja que o nosso proxy já vai reconhecer os valores, né? O proxy gerado do objeto pessoa, suas propriedades são nome Rodrigo, sobrenome Muniz, idade 36, né? Aqui a gente está vendo o nosso handler, o nosso manejador, com o seu manejador set, né? E o target, né, que a gente viu, é a declaração desse objeto, né? E aí está aí funcionando a nossa cópia. Agora imagina que a gente queira criar uma nova propriedade para nosso proxy, né? Calma aí que apareceu uma vida ela vendo e foi. Beleza. Voltando, imagina que a gente queira criar uma nova propriedade para esse proxy, né? Eu possa que não esteja aqui, não esteja nesse objeto. Então a gente pode criar aqui, por exemplo, o meu Twitter.
Esse aqui realmente é o meu Twitter. Se vocês quiserem, podem me seguir lá. É, me manda uma mensagenzinha dizendo que viu o vídeo. Vejam, deixa eu salvar aqui, Ctrl S. Tcharam! E vejam o que foi gerado junto aos outros, né? Mesmo não tendo essa propriedade no objeto original. E falando nele, a gente vai imprimir ele para vocês verem ele. Falei blog, pessoa. 343, olha aqui, ó. Né? Recordem que há uma vinculação entre o proxy e o objeto principal. Ele não é uma simples cópia, tá? Se tem um vínculo. E quando a gente cria uma nova propriedade, vejo que na impressão do objeto principal pessoa também teremos essa nossa propriedade Twitter. Então a gente poderia colocar uma validação em nosso manejador. Lembra que eu falei, né? O nosso manejador a gente pode colocar qualquer tipo de validação como se fosse uma função. A gente pode colocar uma validação para dizer qualquer propriedade diferente do nosso objeto principal pessoa não poderá ser criado, né? E poderíamos sempre trabalhar com as propriedades reais sem a possibilidade de criar uma nova propriedade. Nesse caso aqui, o Twitter. Então, como é que eu posso fazer isso aqui? Set objeto, eu posso colocar aqui um if statement, um pensar aqui alguma coisa. Object is. Tá. Objeto keys me dá a lista das chaves que tem os objetos, né? Então, a lista das chaves que tem o nosso objeto. E se junta a isso, eu ainda faço um off e busca se existe alguma coincidência, né, em relação à propriedade que eu estou passando. Lembre-se, né, então que nosso if ele vai verificar se a lista de propriedades do objeto original possui a propriedade que estamos passando, né, nesse caso o Twitter. Como a gente não tem a propriedade Twitter, ele vai me retornar o index office quando ele faz essa comparação e não bate, quando não possui, ele me retorna o -1. Quando possui, 1. Quando não possui, -1. No caso aqui, ele vai me retornar -1. Ou seja, quando não possuir. Então, eu comparo com -1, significa que a propriedade não existe. Quando a propriedade não existe, o que eu quero fazer? Eu quero retornar, né? Faço um return e um console erro. Return para não continuar a nossa execução. A propriedade. Então, sentado que a coluna está compactando. Beleza? Então, vejo que no lugar de adicionar a propriedade Twitter, do objeto pessoa no proxy, ele deveria, né, retornar esse erro aqui, porque ele vai fazer text no nosso objeto, objet, e é retornado -1. Quando não encontra, ele retorna o console log. Ctrl S. Olha aí. Me marca o erro, né? A propriedade Twitter não existe no objeto, tá? E vejo que não temos a assinatura dessa nova propriedade do Twitter, nem no proxy, nem no objeto pessoa, né? E esse target, né, que a gente vê aqui no proxy, né? Que a gente, quando a gente está aqui, é o objeto no qual estamos se baseando. Nesse caso, pessoa, né? Estamos numa cópia, mas temos um vínculo com o objeto original. E aqui podemos validar qualquer coisa, qualquer tipo de dados possível aqui no nosso manejador, né? Valor, etc., que a gente viu em algumas aulas. Em uma lógica de programação que fizemos, a gente colocou uma validação para verificar se o valor era exatamente de um nome, né? Colocando validações como se estava sendo passado, tinha somente letras e espaço em brancos, tá? A gente também poderia fazer essas outras validações. Eu posso fazer esse... Deixa eu até pegar esse ponto aqui.
essa aula aqui, acho. Dá mais um para pegar, que aqui vai ficar bem pequeno. Bom, vamos comentar, né? Se a propriedade própria é igual ao nome, que seria a linha, né, Rodrigo.nome Rodrigo, né? O próprio que seja igual ao sobrenome, né? A propriedade, nome ou sobrenome, lembre-se, porque pegando essas propriedades aqui, né? Qualquer que seja qualquer uma dessas propriedades. E a gente tem a nossa aqui expressão regular, que eu já tinha aqui salva aquela aula, né? Do exercício 19. O que eu estou fazendo? Eu estou negando ela, tá? O que faz essa expressão regular? Vocês lembrarem lá da aula 19, né? Nosso testa a nossa expressão regular, que é essa expressão toda aqui, né? Para quem não lembra, que a gente está dizendo para aceitar de A até Z, minúsculo e maiúsculo e algumas variantes, tal. E a gente vai abrir botar isso aqui e aqui a gente vai também dar um com erro, passar propriedade property e letras passo passo branco passo branco, beleza? Show. Vou salvar, não vai ter que ter nenhum erro, né? Porque só tem as letras normais. Vamos salvar. Beleza, não tem nenhum erro. Mas se eu trocar o nome Rodrigo para, por exemplo, Rodrigo 36, a pessoa digitou errado lá a idade, a propriedade nome só aceita letra e espaços em branco, se não salvou a nossa propriedade aqui, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, no sobrenome, será esse 36, colocar um underline aqui. Também é válida, né? Essa validação agora está para os dois, né? A gente pode fazer qualquer validação para idade, por exemplo, poderíamos validar se não é um número, ou se é zero, ou se é negativo, fazendo aqui um ifzinho aqui somente para a idade, né? Próprio, igual a idade, fazendo aqui uma validação para não aceitar nem zero, nem negativo. O detalhe aqui é que se veja essa característica do proxy, que é uma vinculação do objeto original e do objeto cópia, né? Através do seu manejador. Podemos fazer validações antes de fazer as assinaturas, bem parecido com classes e instâncias. Deixa eu voltar para a telinha aqui para vocês. É isso, chefe. Tudo bom? Eu não mexe nada com a força, não. Beleza. Bom, esse é um novo tipo de objeto, né? Os proxies em JavaScript. Por essa aula hoje é tudo. Na próxima a gente vai falar das propriedades dinâmicas dos objetos. Faça o seu comentário aqui abaixo, por favor. Eu agradeço demais quando vocês comentam, quando vocês perguntam, me procuram. Curtam, ativem as notificações para receberem. Meu Twitter, para quem quiser me achar agora, tá bem na telinha aí para vocês. Tá? Se inscreva no canal para acompanhar, compartilhe aquele balão todo de criador de conteúdo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Tchau.